Carne e sangue como nós. É o tema que nós estamos estudando hoje na lição de terça-feira. Em que sentido, eu perguntei ontem para vocês, e a lição de hoje expande um pouco mais o assunto. Jesus foi carne e sangue como nós. Será que Jesus teve participação na nossa natureza pecaminosa? Foi Jesus participante da natureza pecaminosa para poder ser completamente nosso representante? Vamos ler juntos dois textos em Hebreus e entendermos isso. Capítulo 2, já estamos discutindo desde domingo, mas vamos reler, verso 17, diz: por isso convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Agora vamos ler o capítulo 4, Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14, diz assim: tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi tentado ele em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Queridos, vamos explicar esse texto de forma melhor. Precisava Jesus ter a natureza moral pré-lapsariana? Lapso no grego é queda, antes da queda, pré-queda ou pós-queda. Que tipo de natureza humana você acha que Jesus tinha? Ele era moralmente como Adão antes da queda ou moralmente como Adão depois da queda? Responda aí rapidamente. Aqueles que defendem que Jesus deveria ter a natureza como Adão depois da queda, dizem que se Jesus não fosse como Adão depois da queda moralmente, ele não saberia quais são nossas fraquezas, nossas lutas. Se ele não tivesse a natureza pecaminosa, ele não poderia ser nosso perfeito representante. Aqueles que defendem que Jesus deveria ter a natureza como Adão antes da queda, dizem que se Jesus tivesse a natureza como Adão pós-queda, pós-lapsariana, ele mesmo precisaria de um Salvador, que nós defendemos como igreja. Como igreja adventista, nós defendemos que fisicamente Jesus era como nós, ou seja, como Adão depois da queda. Ele sofria os efeitos fisicamente do pecado. Moralmente, preste atenção, moralmente, Jesus era pré-lapsariano, como Adão antes da queda. Por quê? Como eu disse para vocês, se ele viesse com a mesma natureza que você e eu temos, ele não seria a solução do problema, ele seria parte do problema. Ele mesmo precisaria de um Salvador. Jesus, ele teve situações de enfrentar o pecado fisicamente na natureza degradada. Nesse sentido, ele era como Adão depois da queda. Antes da queda, Adão não sentiu fome, tristeza, angústia, depressão. Jesus sentiu fome, cansaço, dormiu no meio de uma tempestade, chorou pelos seus amigos. Agora, moralmente não. Moralmente, nós vamos explicar isso ainda mais amanhã, ele era como Adão antes da queda, senão ele mesmo precisaria de um Salvador. Wanderson, me explica melhor o texto então, que você acabou de ler em Hebreus, que diz que ele tinha que ser semelhante a nós em nossas fraquezas. Em que sentido Jesus era semelhante a nós? Na essência. Ele sofreu as tentações semelhante a nós. Na essência, a palavra semelhante aqui em Hebreus 4, em Hebreus 2, 17 e Hebreus 4, 15, homoeumate não é igualdade, igualdade no grego é isos. Não diga que isos, igualdade, e homoeumate, semelhança, são a mesma coisa. Jesus, ele foi tentado em tudo a nossa semelhança, na essência do pecado, que é a independência de Deus. A forma, o diabo adapta para cada um. Para um é álcool, para outro é cigarro, drogas, fumo, promiscuidade. A forma muda. A essência de toda tentação é dizer: Deus, eu sei o que o Senhor quer para a minha vida, mas eu vou fazer o que eu quero. Eu sei que o Senhor quer ser o Deus da minha vida, mas eu serei o Deus da minha vida. Nesse sentido, a essência de todo pecado qual é? Independência de Deus. E Jesus foi tentado como Adão a ser independente de Deus? Sim. Lembra que lá quando a serpente ofereceu a fruta do conhecimento do bem e do mal para Eva, ele disse: como Deus sereis, você será o Deus da sua própria vida, seja independente dele. No Éden, Adão e Eva foram tentados a serem independentes de Deus e fracassaram, caíram no pecado. No deserto, o diabo diz: transforma a pedra em pão. Jesus diz: eu vou viver da palavra, eu vou ser dependente dele. O diabo diz: seja independente. Foi na essência do pecado, a forma é adaptável, que Jesus foi tentado em tudo a mim e sua semelhança. Se ele tivesse que ser igual a nós, ele teria que nascer mulher para ser o salvador das mulheres. Não precisou. Na essência, ele foi tentado em tudo. Amanhã vamos falar mais disso. Mas não se esqueça,
Ele sabe das suas tentações, porque na essência, ele foi tentado à minha e à sua semelhança.